Bom dia a todos, né? Bem-vindos ao nosso seminário, né? Webinar sobre o Porto de Antuérpia. É um prazer receber todos vocês. Meu nome é Henrique Rabelo, estarei hoje como anfitrião em nome da nossa Câmara de Comércio Brasil, Bélgica, Luxemburgo. O tema proposto é a logística e o enfoque será a região de Flandres e o Porto de Antuérpia. Antes de entrarmos no tema, né, vamos apresentar um pouco das atividades que a nossa Câmara tem desenvolvido. A Câmara, a Belga Lux, né, a nossa Câmara de Comércio Brasil, Bélgica, Luxemburgo, é uma rede de network, Matchmaking Information Hub, conectando empresas belgas, luxemburguesas e brasileiras no Brasil, com um calendário de atividades para associados e parceiros. Vocês vão ver pelo quadro que está aqui logo abaixo dos slides que nós estamos desenvolvendo uma série de atividades, como esse seminário bastante interessante que nós vamos começar agora, workshops, uma série de visitas a empresas, de happy hours e jantares. Naturalmente que algumas dessas atividades estão prejudicadas por causa da pandemia, mas nós estamos confiantes que muitas delas nós retornaremos assim que a pandemia permitir. O tema proposto hoje é região de Flandres e o Porto de Antuérpia. E nós teremos dois palestrantes com grande conhecimento dos temas sugeridos. Nós vamos começar a nossa palestra com o Dirk Scampaleri, que o currículo dele está aqui na tela, que ele trabalhou como diretor executivo da Alcatel na China, México, Colômbia e Argentina. Depois exerceu o cargo de cônsul na Embaixada da Bélgica na Sérvia. Desde 2013, ele é o adido comercial da região de Flanders Investment Trade, que é o departamento comercial da Bélgica, sendo responsável pelos assuntos econômicos da região. O Dirk está baseado em São Paulo, capital, onde a FIT tem o seu escritório comercial. O Dirk fará uma apresentação de 20 minutos. Na sequência, nós temos o meu colega, porque eu também sou representante do Porto de Antuérpia, aqui na América Latina. Nós teremos o Matheus Dolek, que fará uma apresentação focada no Porto de Antuérpia, trazendo algumas novidades que ele mesmo vai abordar. E, resumidamente, o Matheus está baseado em Santos, ele é bacharel em Relações Internacionais e pós-graduado em Administração de Empresas. Por mais de 10 anos, trabalhou para diferentes armadores internacionais e terminais portuários de contêineres, com escopo de trabalho no Brasil e na América do Sul. Desde 2019, está atuando no Porto de Antuérpia, representando na América Latina. Em outubro de 2020, foi nomeado cônsul honorário da Bélgica na região de Santos, no litoral de São Paulo. E nós nos desculpamos pela ausência do nosso convidado Benoît Jacques, por um motivo de força maior que o impede de participar do seminário. Mas temos certeza que isso não vai nos prejudicar, porque nós teremos a presença do Dirk e do Matheus. Então, como eu mencionei, começaremos com a apresentação do Dirk, na sequência o Matheus, e ao final daremos a possibilidade de vocês fazerem as questões, seja através do chat ou do espaço próprio do Q&A. Ok? Então, Dirk, the floor is yours. Os contatos estão na tela também para, eventualmente, se precisarem. Dirk, a palavra é sua. Muito obrigado, Enrique. Só um momentinho. Nossa, outra vez temos um problema aqui. Desculpe. Nossa, tenho um problema aqui na minha tela.
Podemos mudar, Mathieu, porque tem problema aqui para carregar a apresentação. Você prefere que eu comece, Dirk? O que você prefere? Deixa-me ver o último intento, porque sempre acontece Não tem nosso problema, amigo... fica- Vamos fazer nosso assim, amigo- então, Dirk. Vou lhe dar mais uma chance para você resolver. Caso contrário, sem prejuízo do nosso evento, o Matheus, então, faria a apresentação do Porto de Antuérpia. Você já depois está vendo a minha tela? Não, ainda não estamos vendo, não. Nossa, só um momentinho e vamos lá. Nossa. Isso acontece, não tem problema. Não, Mathieu, prefiro que você Dirk, vá se começar, eu posso então. fazer um comentário, Ana, aqui, se você quiser, eu estou com a sua apresentação aqui. Se você quiser, eu posso compartilhar ela, mas é um pouquinho Então, mais fazemos chato. isso, sim. Fazemos isso, então. Perfeito. Desculpe. Posso subir? Sim? Tá. Ok, tá. Vocês estão vendo? Perfeito, sim. Está... Eu vou só fazer em full screen agora. Ok, perfeito. Ok, desculpe. Ok, Sim. bom dia. Bem-vindo aqui a nosso webinar. Como Henrique já falou, eu vou falar vou começar com uma introdução o que é Flandres, né? Eu sou representante econômico comercial da Flandres aqui no Brasil. Você pode fazer clique para o seguinte slide. Ok, eu formo parte da Embaixada da Bélgica e nossa organização se chama Flanders Investment and Trade e isso significa realmente o que a gente está fazendo. Flanders significa que a gente representa a região da Flandres e trabalhamos em duas direções. Fazemos trade, né? Estamos ajudando companhias da Flandres que querem exportar para o Brasil e no lado de invest estamos ajudando empresas brasileiras que querem entrar no mercado europeu. Seguinte, por favor. Bélgica, por os que não conhecem, é um estado federal que considera três regiões. Flandres representa a parte norte da Bélgica, onde fica a Porto de Antuérpia, o aeroporto de Zaventem, e significa mais ou menos 85% das exportações da Bélgica para fora. Seguinte, por favor. Quando falamos de Flandres, acho que Flandres, dentro da Europa, tem algumas vantagens muito específicas a ofertar para vocês. Primeiro, Flandres definitivamente é o hub logística da região. Ademais, temos uma locação central que é realmente única. Quando você vê aí no parte amarela, estamos aí no centro de negócios da Europa. Estamos perto do Ruhr Area, do Londres, Amsterdã, Paris. Estamos perto também do Bruxelas, que é muito importante, porque muitas decisões estratégicas estão feitas em Bruxelas, porque aí está a casa principal da comunidade europeia. E você não pode olvidar, Bélgica e Flandres somos muito pequenos, mas temos 4.100 companhias estrangeiras que estão presentes na Flandres, que é realmente impressionante. Seguinte, essa locação central significa também que dentro de um rango de 700 quilômetros, podemos atingir os 60% do poder aquisitivo
da Europa. O 60% do GDP da Europa fica em menos de 24 horas da Bélgica. Por isso que o COF Index, que está medindo as diferentes dimensões da globalização, a parte política, econômica, social, realmente elegeu Bélgica como líder, Bélgica, Flandres como líder, como economia mais globalizada a nível mundial, em cima de Holanda, Suíça e outros. Seguinte, por favor. Então, já falei de nossa localização centralizada. Uma localização centralizada é muito boa, mas você precisa sempre também da infraestrutura. Sem infraestrutura, você pode ter a melhor localização, mas você não pode fazer nada. E aqui você pode olhar, é slide bem denso, mas aqui você pode ver que a gente tem 4 portos, Ostende, Zeebrugge, Ghent e a mais grande, Antuérpia. Temos o rede rodoviário mais denso do mundo. Temos também o rede ferroviário mais denso do mundo. Contamos com os aeroportos, Bruxelas, o internacional e 3 locais. E 80% de nossas companhias ficam a menos de 10 quilômetros de canais hidroviários. Então, temos as diferentes modalidades para transportar a sua mercancia. É o seguinte. Ok, a gente pode falar muito o que estamos fazendo, mas sempre é bom ouvir o que as empresas, as companhias estão falando da Bélgica. DHL, por exemplo, DHL, falou que eles consideram que a Bélgica está o 4º país mais conectado a nível mundial. Acho que é uma muito boa referência. Seguinte, a pequena região entre Antuérpia e Bruxelas, de acordo a Prologis, está considerado por eles como a 3ª região mais atrativa para atividades logísticas. Seguinte. O World Bank considera a Bélgica como no 3º posto a nível mundial quanto ao Logistic Performance Index. Que é isso, o Logistic Performance Index? Realmente, aí estamos falando de vários indicadores, mas o mais importante é qual é a eficiência do alfandagem, qual é a pontualidade para receber os embarques, e qual é a qualidade da infraestrutura de transporte, entre mais. E aí, Bélgica está saindo em 3º lugar. É importante, uma vez que você tem a sua material, os seus produtos na Bélgica, você precisa também ter uns espaços, umas viagens bem baratos. Aqui você pode ver uma comparação entre os preços de Londres e mais abaixo você vê o posto de Henk, que fica no oriente da Bélgica, e Antuérpia, que é realmente o tema da nossa apresentação aqui. E você vê que Antuérpia, aí estamos falando de 45 euros por metro quadrado por ano, comparando com uns 185 na Londres. Uma diferença muito grande. E se comparamos isso com nossos concorrentes como Rotterdam, os portos de Rotterdam, lá também estamos falando de uma diferença de uns 50%. Seguinte, por favor. Então, na Bélgica, na Flandres, contamos com 4 portos. Cada porto tem uma especialidade, mas é bem importante lembrar que a totalidade dos 4 portos que temos
faz que Flandres tenha a 7ª infraestrutura portuária mais grande e melhor a nível mundial. Seguinte, por favor. Brevemente, vou falar dos 4 portos que a gente tem. O mais grande é Antuérpia, né? O Matheus vai falar em detalhes sobre isso. Segundo posto temos Zeebrugge, Noordseeport e Ostende. E brevemente vou falar um pouquinho o que eles estão fazendo. Seguinte, por favor. Então, aqui temos o Porto de Antuérpia, né? Conhecido por sua alta produtividade enquanto a gerenciamento dos contenedores, né? Estamos falando aí que temos 45 movimentos por crane por hora. As cifras de break bulk, liquid bulk, dry bulk em containers vão ser explicadas por o Matheus mais em detalhe. Quero falar um pouquinho mais dos produtos mesmos. Se você pode seguir. Ok. Porque possivelmente isso não é tão conhecido. Mas Antuérpia é o porto mais grande a nível mundial enquanto a manejo do tabaco. Dentro da Europa é o porto mais grande para o manejo de aço. Falando de café, que é muito importante quando falamos entre o que acontece entre Brasil e Bélgica, temos o inventário mais grande de café na Europa. Isso com uma quantidade enorme de serviços añadidos. Seguinte. A nível mundial existem 2 clusters petroquímicos importantes. O mais importante é de Houston, mas que poucos de vocês vão conhecer é que o petrocluster do Porto de Antuérpia é o segundo mais grande a nível mundial. É um pouquinho difícil ver aí, mas aí estão indicados todos os multinacionais que estão com suas atividades dentro do Porto da Antuérpia. E acho que realmente é muito, muito importante isso. Seguinte, o segundo porto mais grande é o porto da Zeebrugge, né? Tem volúmenes menores enquanto dry bulk, mas são muito importantes enquanto a tema do Ro-Ro. E vou explicar isso no slide seguinte. Acho que poucas pessoas sabem, mas o pequeno porto de Zeebrugge é a nível mundial o porto que mais carros maneja e transporte a nível mundial. Então, só ao redor do Zeebrugge, 8.000 autos estão assemblados. Então, realmente é uma especialidade do porto de Zeebrugge e realmente faz. Eu falei do setor petroquímico em Antuérpia, aqui o setor automotriz na Zeebrugge. Realmente nossos portos são bem complementários e bem especializados, então podem trabalhar entre si. O terceiro porto mais grande e importante é Noordseeport. E Noordseeport fica parcialmente em Ghent e parcialmente em Vlissingen. Mas o porto do Ghent é bem importante também para a indústria brasileira. No porto da Ghent, de Noordseeport, temos todas as atividades de citrosuco. Citrosuco chega na Ghent com todo o que é o suco da laranja, tanto em suco como em pulpo. E o volume é tão grande que 1 de cada 3 sucos de laranja que a gente consome na Europa são sucos que foram transportados no porto da Ghent. Então, isso significa o volume
que estamos manejando lá no Porto da Gente. Seguinte ano. Temos porto bem pequeno, o Porto de Ostende, mas isso cada vez tem mais importância porque eles estão bem enfocados no setor de energia eólica. E no setor, no slide seguinte, vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Realmente, o Porto de Ostende é dentro de Flandres o sítio onde realmente estamos invertindo muito em quanto a lo que tem que ver com clean tech. Outra vez, o foco principal é tudo o que é energia eólica, mas aí estão todos os demais grandes companhias presentes. Seguinte, por favor. Ok, falei dos portos, mas também temos nosso aeroporto de Bruxelas. E acho que hoje, dentro da pandemia, o papel de Bruxelas é cada vez mais importante, porque realmente temos aí a cadena de frio, né, o cold chain, que está sendo utilizado para o transporte para, neste caso, os vaccins de Pfizer, porque estão aí também armazenados e fabricados em Bélgica. Então, acho que com o seguinte slide, você realmente pode ver que Flandres, a nível logística, é powerhouse. Aqui você pode ver quais são as companhias internacionais que estão ativas na Flandres. E, bem, Bélgica e Flandres é muito pequeno. Estamos falando de 13.000 quilômetros quadrados. Mas, dentro destes 13.000 quilômetros quadrados, contamos com 650 centros de distribuição europeus, e que faz que tenhamos realmente 5 centros de distribuição por cada 100 km quadrados, o que faz que temos realmente, enquanto a centros de distribuição, a densidade mais grande da Europa. E quando você está vendo o nome das companhias, o NEC, o FedEx, e realmente estamos falando que os grandes jogadores estão utilizando Flandres como ponto ou porta de entrada para a Europa. E com isso termina a minha apresentação e deixo a palavra para Matheus. Muito obrigado. Dirk, muito obrigado pela sua apresentação. E agora, Matheus, passo a palavra para você, 20 minutos, e depois nós teremos, então, um tempo ainda aqui pequeno para perguntas e respostas. Já temos pergunta aqui para você, Dirk, mas vamos primeiro ouvir o Matheus. Ok. Olá, Henrique, bom dia. Obrigado pela introdução inicial. Bom dia a todos. Bom dia, Dirk. Deixa eu começar aqui compartilhar aqui minha tela. Um minuto, por favor. Acho que vocês a verão preta por enquanto. Aí. Conseguem ver agora? Não sei se já está no ar aí para vocês. Henrique, o pessoal consegue me ver? Consegue me ver? Consegue ver a apresentação? Conseguimos. Está ok. Sim, okay. Tá bom. Então tá ótimo, obrigado. Bom, como o Henrique comentou, me chamo Matheus Doletsky, eu represento o Porto de Antuérpia aqui na América Latina e, assim como ele, nossa função principal é promover o nosso porto aqui na região, aproximá-lo do mercado, dos exportadores e fazer com que a gente consiga aumentar a esfera de influência dele aqui na região. Dirk, parabéns pela apresentação.
Te agradeço por já ter feito algumas referências ao nosso porto. Como não poderia ser diferente, acho que fica difícil falar de logística em Flandres sem citar Antuérpia. E, da mesma forma, acho que é difícil falar sobre o porto de Antuérpia e não ressaltar toda a infraestrutura de transporte e de logística que a região de Flandres oferece e que potencializa bastante a eficiência operacional do porto, tornando muito mais conectado com toda a sua Interlândia. Eu queria pedir desculpa às pessoas que nos assistem pelos slides em inglês, espero que não seja um problema, mas como farei a apresentação em português, creio que será possível entender tudo. Mas se houver alguma dúvida, façam suas perguntas que após, como o Henrique comentou, nós iremos respondê-las. Bem, como o próprio tema do webinar já diz, a ideia da apresentação de hoje é destacar as vantagens e soluções logísticas integradas que o Porto de Antuérpia oferece ao mercado, aos seus clientes, aos usuários, aos exportadores brasileiros, com certeza, como sendo um parceiro confiável na cadeia de suprimentos global. Acho que a bela apresentação do Dirk já ficou claro para todos que estamos localizados na região de Flandres, no norte da Bélgica e no coração da Europa. Atualmente somos o segundo maior porto do continente e o 14º do mundo. Em 2020, movimentamos mais de 12 milhões de TEUs e 231 milhões de toneladas. Esses são números que, felizmente, nos permitem dizer que realmente estamos inseridos no cenário marítimo internacional e que, de fato, somos um porto de alcance global. Claro que não são credenciais obtidas da noite para o dia, e no caso de Antuérpia, podemos dizer que foram alcançadas através de séculos de história. Afinal, estamos falando de uma cidade centenária. E assim como em muitas outras cidades portuárias, ou em quase todas, arrisco a dizer, a história do porto e da cidade se misturam. E isso acontece em Antuérpia já há muito tempo. Rapidamente trago um pouco de história para vocês, dizendo que as primeiras evidências do porto datam do século XII. Os registros dizem que naquela época Antuérpia servia de porto de embarque para passageiros com destino à Inglaterra e à Holanda, e também já exportava vinho alemão para a Grã-Bretanha. Claro que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou de lá para cá. O porto, da maneira que é hoje, não tem absolutamente nada a ver com o porto do século XII. O nosso mundo é outro, obviamente. Mas esse relato histórico mostra que as pessoas de Antuérpia, a comunidade portuária de Antuérpia, já carregam no sangue logística e operação portuária há muito tempo, o que lhes permitiram construir uma sólida e indiscutível experiência nessas atividades. Soma-se a isso grandes investimentos em infraestrutura, como o Dirk comentou, feitos ao longo dos anos, e uma cultura local de busca constante por inovação, permitem que o porto seja hoje uma grande porta de entrada ao continente europeu. Aqui temos mais alguns dados que corroboram a ideia de que atuamos globalmente, mas para ser breve, não vou detalhá-los um por um, vou apenas citar que a economia do porto é fundamental para a economia do país, assim como todo o setor logístico, e que todas as riquezas geradas com suas atividades representam quase 5% do PIB nacional. O porto também é sede de 1.000 empresas privadas, que empregam direta e indiretamente em torno de 144 mil pessoas, o que representa sozinho mais de 6% do total de empregos da região de Flandres. Temos aqui um gráfico que demonstra que o porto, com tudo isso, vem crescendo de forma sustentável nos últimos anos. Em 2020, tínhamos tudo para bater o 8º recorde consecutivo de carga, mas por conta da pandemia, diversos setores da economia foram fortemente afetados. Isso não é novidade para ninguém atualmente. E entre eles podemos citar o setor automobilístico, da construção civil e uma menor demanda por combustíveis, que impactaram diretamente a performance de algumas categorias de carga do nosso porto, como os granéis líquidos e sólidos e a carga geral.
Mas, felizmente, na contramão dessa diminuição, a movimentação de containers, que representa, marcado em vermelho, na barra em vermelha, que representa 60% do total do volume, apresentou um ligeiro crescimento, limitando as perdas totais. Bom, falando um pouco da relação do Brasil com o Porto de Antuérpia e as trocas entre o Brasil e o Porto de Antuérpia, assim como o nosso país aqui é a maior economia da região, é também o maior parceiro comercial do Porto na América Latina, tanto na quantidade de containers quanto na quantidade total de toneladas. A característica da movimentação de carga entre os portos brasileiros e Antuérpia reflete os números macros de movimentação de carga do porto, e o que resulta que o volume de containers também é o mais representativo nessa relação, com 68% do total. Os embarques em Antuérpia para o Brasil, ou seja, as nossas importações aqui, representam 53% do volume total, e as exportações brasileiras que chegam em Antuérpia representam 47% desse volume. Aqui um dado interessante que me deixa, de certa forma, feliz e orgulhoso em compartilhar, é que o Porto de Antuérpia, somadas importação e exportação, é o porto europeu que mais troca containers com o Brasil. Eu acho que nem todos sabem disso, mas isso, de fato, é um dado relevante, mostra que nós somos líderes de mercado nesse trade, e a participação de Antuérpia representa 16% do total. Bom, creio que aqui começamos a parte central da apresentação e tema do webinar. Esse é um dos slides que reúne as 3 grandes características do Porto de Antuérpia. O Dirk falou um pouco sobre isso, e o que acreditamos que nos habilita estar num patamar diferenciado, e com isso nós somos a maior plataforma marítima, logística e industrial integrada da Europa. São 3 atividades distintas, porto, logística e indústria, que se complementam e que juntas geram forte demanda para o transporte de mercadorias. Por isso, é uma combinação muito importante para o porto e para a região. Atualmente, o porto reúne a maior capacidade de armazenagem da Europa, o Dirk comentou bem os centros de distribuição, para uma gama enorme de produtos. Vocês viram a quantidade de empresas no último slide da apresentação, e na sua grande maioria, pelo menos no Porto de Antuérpia, esses armazéns são alfandegados e funcionam como zonas francas virtuais. Isso quer dizer que as mercadorias podem ficar armazenadas por tempo indeterminado antes do processo de nacionalização e livre do pagamento de impostos de importação, o que permite aos exportadores, por exemplo, avançarem seus estoques até o Porto de Antuérpia e a partir dali, realizar rápidas entregas aos seus clientes europeus. Adicionalmente a essa ideia de ter Antuérpia como um centro de distribuição, empresas estrangeiras não precisam ter registro fiscal na Bélgica para concluir as formalidades do processo de importação, uma venda intercompany, por exemplo. Tais empresas estrangeiras podem contar com um serviço de representação fiscal oferecido por empresas de logística de Antuérpia. Esse serviço permite empresas locais atuarem em nome das empresas estrangeiras, fazendo com que elas tenham acesso ao mercado europeu, ao mercado interno europeu, sem ter que vender exclusivamente para um importador que posteriormente vai distribuir essa carga. Outra coisa importante a mencionar é que praticamente todos os operadores logísticos em Antuérpia são operadores econômicos autorizados, ou seja, são OEA, é uma certificação bastante conhecida no meio, o que aumenta o grau de confiança das autoridades competentes em relação às suas atividades, o que na prática resulta em trâmites aduaneiros mais simples, mais eficientes e um processo logístico menos custoso. Estas mesmas empresas possuem infraestrutura de ponta e conhecimento especializado em diversos produtos, possibilitando a prestação de um pacote de serviços logístico completo, o famoso one-stop shop,
que agregam valor aos produtos durante a cadeia logística até o consumidor final. Além disso, o porto conta com alguns centros de serviço especializados, tanto para veículos, onde podem ser feitos acabamentos de UX, né, que a gente chama para retirar a cera de proteção do veículo, ou então um estofado, conforme o mercado local, e, claro, as customizações. E também o porto conta com centro de serviços para produtos siderúrgicos, como o Dirk mencionou. O porto de Antuérpia é um porto muito forte no setor siderúrgico, e é possível realizar serviços como galvanização, jateamento, cortes de chapa, testes com bobinas de aço, entre outros. Isso antes do processo de importação, né? O que evita contratempos maiores, em caso de alguns problemas de qualidade. Bom, além de atuar e oferecer essa plataforma logística integrada, o Porto de Antuérpia é também um porto... Aliás, é também um porto, né? Não é só um centro logístico, somos um porto multipropósito, o que exemplifica as imagens do slide. Podemos operar vários tipos de carga e produtos, entre eles café, que o Dirk também comentou, frutas, carros, polímetros e outros. Uma das categorias de carga muito importante, que é o que vínhamos falando até agora, para a economia do nosso porto, é o break bulk. Em português podemos chamar de carga geral ou carga fracionada, e justamente os principais produtos dessa categoria são os produtos siderúrgicos, e o Porto de Antuérpia realmente se destaca nesse mercado, né? Principalmente por possuir profunda experiência no setor e por disponibilizar equipamento e infraestrutura de ponta. Hoje em dia são 14 terminais ao todo que operam o break bulk, incluindo um terminal coberto, um all-weather terminal, que permite operar os produtos que não podem sofrer ação do tempo 24 horas por dia e 7 dias por semana. E, bom, por isso somos conhecidos como o Steel Port na Europa. Bom, qualquer carga que precise ser armazenada em um ambiente de temperatura controlada também pode ser operada em Antuérpia. Podem ser produtos frescos ou congelados, como frutas e alimentos, mas há também capacidade de armazenagem dedicada a produtos farmacêuticos e biológicos. Atualmente, o porto conta com 160 mil posições para pallets em ambiente refrigerado, o que realmente permite armazenar uma grande quantidade de produtos. E, como em geral são mercadorias perecíveis, que exigem trânsito rápido, o porto oferece um sistema integrado de inspeção de carga entre a alfândega e a autoridade sanitária, que permite que os produtos passem rapidamente pelo porto e cheguem logo aos seus destinos, evitando qualquer dano, prejuízo à carga por falta de cuidado nesse sentido. Como já comentei, os containers são o tipo de carga com maior participação na movimentação portuária. Hoje, o porto é acessível através do Rio-Escalda para os maiores navios porta-containers em operação do mundo, que possuem 400 metros de comprimento e carregam até 23 mil containers de 20 pés. Bom, aqui é um slide interessante que traz a porcentagem de containers cheios, descarregados e embarcados em Antuérpia. Esse equilíbrio quase perfeito, né? Nós temos 48% de exportação e 52% de importação, permite que os armadores de container eles tenham um baixo custo com a logística do container vazio, já que praticamente todos os containers chegam cheio e saem cheio dos portos. Diferente de outros portos, que às vezes você tem somente um fluxo dominante, e aí todo o contrafluxo você precisa movimentar os containers vazios. Então, isso acaba tornando o nosso porto muito atrativo para esses transportadores. E aí nós temos China, Estados Unidos, China, Turquia,
como os principais mercados desse setor, seguidos por Reino Unido e Singapura. Outro grande diferencial do porto é o setor industrial. O Dirk também comentou, que não só gera carga para o complexo portuário, mas também atrai investimentos e gera muitos empregos para a região. Atualmente, o Porto de Antuérpia é o local do maior polo petroquímico, bem dito pelo Dirk. E um dado muito interessante é que os players, né, internacionais, como ele listou ali, estava pequenininho, mas eu vou ajudar a listar alguns aqui, pelo menos, não fazendo injustiça, mas todos são realmente importantes, mas podemos citar como BASF, Total, Solvay, Evonik, Ineos, Bayer, enfim, vários outros. Dentre os principais produtos manuseados, operados, eles produzem etileno, propileno e amônia. Como esses produtos, os produtos que está envolvido nesse setor, nesse mercado, servem de insumo para a fabricação de outros, suas instalações de produção estão conectadas por uma rede de dutos de 1.000 quilômetros que se espalham pelo porto. E aí, como resultado, essa rede de dutos transporta 60% do volume do granel líquido do porto, o que torna essa operação muito mais limpa e sustentável. E atualmente ela transporta até 48 produtos diferentes. Bom, localização e conectividade. Mais uma vez aqui vou seguir carona na apresentação do Dirk, acho que ele já explorou muito bem essa questão. Por sinal, um dos ativos mais valiosos do Porto de Antuérpia. E em termos logísticos, sabemos que elas permitem localização e conectividade, encurtar caminhos, reduzir custos operacionais e tornar as cadeias de suprimento mais sustentáveis, já que todos os modais de transporte estão disponíveis em Antuérpia. Como mostra o slide nesse mapa, apesar de sermos um porto de águas profundas, estarmos localizados no interior, às margens do rio Scheldt, ou Escalda em português, a 80 quilômetros da costa, isso pode parecer inicialmente um tempo extra para os navios, mas na realidade acreditamos ser uma grande vantagem na cadeia logística, pois economiza tempo e dinheiro com o transporte terrestre. Outra vantagem que isso nos traz é que quando os navios passam pela cidade de Flushing, na costa, marcada aí no mapa, é possível ativar o manifesto de carga e iniciar o processo de importação. Isso permite que os trâmites aduaneiros sejam realizados enquanto os navios percorrem esse trecho, que leva em média 6 horas. Assim, a grande maioria da carga, se tiver tudo certo, já chega liberada ao porto. Além da conectividade terrestre, o Porto de Antuérpia também está conectado por vias marítimas a mais de 1.000 portos em todos os continentes. Isso, mais uma vez, reforça o nosso alcance e atuação globais. Um dado importante que permite o porto receber os grandes navios é que os calados máximos permitidos, que é a parte de baixo, talvez para quem não saiba, é a parte que fica submersa do navio, são 16 metros nas manobras de entrada e 15,2 metros nas manobras de saída. O Dirk já explorou bem a nossa localização, ela nos permite estar mais próximo dos grandes centros de produção e de consumo. E, além de toda a densa malha rodoviária e ferroviária que conectam o porto a todo o continente europeu, você também conta com aeroportos importantes próximo a Antuérpia, principalmente o de Bruxelas. Bom, o porto está acessível por todos os modais de transporte, sejam eles ferro, rodo, fluvial, cabotagem, dutovias e através dos aeroportos próximos. Todos os terminais marítimos de Antuérpia possuem 3 diferentes tipos de acesso: rodo, ferro e marítimo. Outra coisa que vale a pena mencionar é que todos os trâmites aduaneiros realizados em Antuérpia valem para todos os estados da União Europeia. Com isso, você não precisa realizar procedimentos extras nas fronteiras internas. E como mostra
a parte do mapa pintada de vermelho, a nossa localização central permite acessar de caminhão entre 24 e 48 horas a maioria dos mercados na Europa. Bom, falando um pouquinho como o Porto vem se preparando para o futuro, por tudo que acho que vale a pena comentar, que por tudo que temos visto acontecer nos últimos tempos, especialmente nos últimos anos, apesar de muitas incertezas pairarem no ar sobre vários aspectos de nossa vida ultimamente, acho que duas coisas estão ficando cada vez mais evidentes, principalmente no comércio internacional e na cadeia de suprimentos global, é que tudo deverá ser cada vez mais digital e sustentável. Acho que não temos como fugir disso. E dentro desse contexto, a Autoridade Portuária de Antuérpia, no seu papel de Community Builder, que significa ser um grande articulador e facilitador, e atuando com grande responsabilidade socioambiental, com forte espírito de comunidade portuária e uma postura de liderança, busca engajar-se com diferentes atores e empresas da vanguarda mundial, a fim de iniciar e implementar soluções concretas que facilitem e acelerem o caminho para a inovação e a transição para uma economia circular e de baixo carbono. Para isso, estabeleceu para os próximos anos o que chamamos de Lighthouse Projects, que se divide em 3 grandes grupos. Seria Sustainable Energy, energia sustentável, visa desenvolver novas fontes de energia limpa e renovável, como metanol, hidrogênio. O segundo grupo seria a indústria sustentável, Sustainable Industry, que visa desenvolver, facilitar e estimular o desenvolvimento da economia circular e de baixo carbono na zona do Porto. Existe uma área atualmente, que antigamente era conhecida como Churchill Industrial Zone, era a antiga indústria da GM, ou da Opel, se eu não me equivoco, no Porto de Antuérpia, e hoje ela foi renomeada para Next Gen District, e justamente está sendo reservada e preparada para atrair investimentos dentro deste contexto. E por último, nós temos o Sustainable Shipping, ou a navegação sustentável, que visa o desenvolver novas infraestruturas e fontes de combustíveis para fornecer para as embarcações que escalam o nosso porto. O Porto de Antuérpia é um porto muito relevante no bunkering, no abastecimento das embarcações a nível mundial. Perdão, eu gostaria... desculpa, ele entrou direto aqui. Para resumir um pouco, ilustrar tudo que eu falei, eu gostaria de passar um vídeo curto. Deixa eu colocar aqui para vocês, espero que vocês consigam ver bem. Port of Antwerp is an important hub for international transport and the largest chemical cluster in Europe. That is why Port of Antwerp plays a central role in the import, storage, processing and distribution of energy. Today, this mainly concerns energy from fossil fuels, such as oil and natural gas, which cause a lot of emissions and climate change. We believe that as a central energy hub, we have the solution for a circular economy and a climate-neutral future in our hands. We work together to achieve this, together with companies, universities, governments, and other ports such as Zeebrugge. We breed on sustainable solutions. There are already many wind turbines in the port, the largest wind farm on the Belgian mainland. But even if we fill every square metre in Belgium with wind turbines or solar panels, it's impossible to supply the entire country with renewable energy. We simply don't have enough sun or wind for this in Europe. The solution? We also import energy from countries with plenty of sun or wind, such as Oman, Chile or Morocco. This can be done by converting this renewable energy into hydrogen, which we transport to Belgium by ship. We then use it as green fuel for ships, to generate heat, or as a raw material for the chemical industry. In this way, hydrogen can make a big difference in the transition to a climate-neutral future on a global scale. We are already laying the foundations for this with partnerships such as the Hydrogen Coalition or an extensive pipeline network. To make this energy transition, a great deal of innovation is needed. That's why we are doing even more.
We are experimenting with the production of methanol based on captured CO2 and green electricity, which can be used as a sustainable fuel and raw material in various chemical processes. For our new tugboats and patrol vessels, we are opting for hybrid propulsion and renewable fuels. And you too can enjoy all that beauty that happens in the port. For example, we heat public buildings and houses in the city of Antwerp with energy released by various industrial processes in companies in the port via a heat network. This is how Port of Antwerp gives energy to the world of tomorrow. Bom, vou acelerar aqui, estou quase próximo do fim da minha apresentação. Eu acho que seria interessante trazer essa informação aqui, fusão Porto de Antuérpia com o Porto de Bruges. Então, talvez alguns ou muitos de vocês já tenham escutado, mas é fato que essa notícia anunciada em fevereiro é bastante relevante para o nosso porto e creio que para a região de Flandres também. O que temos de concreto até agora é o acordo assinado entre as cidades de Antuérpia e de Bruges, com a intenção de fundir os seus respectivos portos para se ter uma administração única no futuro. A ideia é explorar o que cada porto tem de melhor para criar o primeiro porto do mundo a conciliar ou reconciliar prosperidade econômica, suas comunidades e o meio ambiente, de forma plena e perpétua. A fusão ainda não está completa, ela está em processo, está sujeita à aprovação das autoridades competentes, que regulam a livre concorrência no mercado belga, mas tudo correndo bem, a expectativa é que tenhamos um porto unificado no início de 2022. Eu vou adicionar apenas alguns dados aqui rapidamente. A partir do momento que essa administração única iniciar essas atividades, ela terá em mãos o maior porto da Europa em diferentes segmentos. Containers, por exemplo, considerando a quantidade de containers, quantidade de toneladas de containers, né, movimentada no ano passado, Antuérpia movimentou 139 milhões e Zeebrugge movimentou 18. Isso nos dá 157 milhões de toneladas. Rotterdam movimentou 151 milhões de toneladas, ou seja, assumiríamos esse posto no setor de containers. Como o Dirk comentou, Zeebrugge é hoje o maior hub automotivo do mundo. Os químicos, onde Antuérpia é hoje o principal cluster da Europa e o segundo maior do mundo, e além de aumentar a sua participação em outras áreas como navios de passageiros, setor de energia com o GNL e a carga breakbulk. Então, a fusão daria um impulso imediato no aumento de volume e participação de mercado. Mas claro que a ambição maior da fusão vai muito além desse aumento de carga, né? É criar, de fato, um porto que permita o local, o regional, se desenvolver, considerando esses três aspectos de reconciliar prosperidade econômica, pessoas e meio ambiente. Bom, aqui chegou ao fim do meu último capítulo, rapidinho, para falar. Nesse contexto global, o Porto de Antuérpia tem alguns departamentos e subsidiárias atuando internacionalmente. Uma delas é o Departamento de Relações Internacionais da Autoridade Portuária, que eu e Henrique fazemos parte dessa rede de representantes. A Autoridade Portuária conta com duas subsidiárias, o Porto de Antuérpia Internacional e a APEC. O Porto de Antuérpia Internacional está presente no Brasil. Temos uma parceria com a Prumo Logística no Porto do Açu, o que nos permite ter uma penetração e uma influência maior no mercado brasileiro. Ele atua também em outros portos, como no Porto de Cotonou e de Duqm. A APEC é um centro profissional de capacitação, é um centro educacional portuário que capacita profissionais do setor. Então, com essas três áreas do grupo atuando e se aproximando do mercado, de empresas, de autoridades, ministérios de infraestrutura, autoridades portuárias e a APEC próximas dos profissionais do setor, a gente acredita que a gente possa exercer
uma boa influência para fortalecer a imagem do nosso porto nas regiões em que atuamos. Pessoal, obrigado. Acabei me estendendo um pouquinho mais. Espero que tenha sido informativo para todos vocês. Matheus, parabéns. Agora, Henrique. Matheus, parabéns. Aí, super completa a sua apresentação. E tenho certeza que no ano que vem, quando nós voltarmos de Antuérpia, em fevereiro, nós vamos estar falando aqui não de Antuérpia, mas de Antuérpias e Bruges. Porque, como você mesmo disse, nesse momento, o que nós temos é um protocolo de intenções sendo avaliado pelas autoridades regulatórias lá da Bélgica. Mas, como eu mencionei também, nós temos assim, algumas perguntas que já chegaram aqui dos associados. E tem uma, Dirk, que eu acho extremamente interessante, que eu acho que seria, embora também tenha certeza que o Matheus saberia responder, mas eu vou me dirigir a você, e, inclusive, foi abordada no seminário que a FIT organizou ontem. Parabéns pelo seminário, que foi extremamente interessante. Que, além de tudo o que você colocou, né, da questão logística, a questão da infraestrutura, quem eventualmente optar por fazer um investimento na Bélgica e escolher a Bélgica como um centro de distribuição, tem a faculdade ainda dos bounded warehouse, os armazéns alfandegados. E, então, há um associado que gostaria que, se você... Nós ainda temos 3 minutos, 3 minutos, acho que ainda você terá 3 minutos assim, para tentar explicar como é que nós funcionaríamos, como é que é o funcionamento desse bounded warehouse. Bom, acho que está em mudo. Sim, agora sim. Ok, estamos aprendendo. O Bounded Warehouse significa realmente que você não vai ter que pagar o VAT no momento que a matéria, os seus produtos entram na Europa. Então, só quando está vendida fora você tem que pagar. Então, você vai ganhar aí o cash flow. Você não tem que pagar de entrada o VAT que é devido. Quer dizer, você, na verdade, é um diferimento do VAT, né? Na verdade, você importa sem recolher o VAT e você somente recolhe no momento da venda do seu produto. Sim, ajuda no seu cash flow. E ajuda no seu cash flow. Muito bem. Matheus, e talvez, então, ainda sobrou um minutinho, você mencionou também a questão dos containers, quer dizer, o Porto de Antuérpia é sabidamente um porto de containers, e você desse volume de containers entre Brasil e Antuérpia, e você trouxe os números. Agora, a indagação, o que tem dentro dos containers? Quais são os produtos, naturalmente, que estão na pauta do comércio entre Brasil e Antuérpia? É verdade. Bom, às vezes parece um mistério saber o que vai dentro dos containers para ter acesso a informações de mercado, mas dá para dizer que o que sai aqui do Brasil, o Dirk comentou bem, tabaco é um dos produtos que vai bastante para Antuérpia. Nós temos também chapas de madeira, ou plywood, produtos que são produtos florestais, digamos assim. Temos também o açúcar, o café, que o Dirk comentou, um pouco de algodão, e no fluxo inverso, de Antuérpia para cá, nós temos produtos congelados, vegetais congelados, como batatas fritas, as famosas batatas fritas belgas. Temos também produtos químicos, peças automotivas, e então esse maquinário também, mas a grosso modo são esses os produtos. Muito bem. Bom, já estou vendo aqui que já são as 12 horas, nós assumimos o compromisso de terminar esse nosso evento, esse nosso webinar às 12 horas, Belgian Time, não Brazilian Time, então vamos respeitar o horário
e os contatos dos dois palestrantes estavam na tela e ficam à disposição de vocês. As próprias apresentações também estarão à disposição na Belga Lux, e a nossa secretária e o pessoal da Belga Lux fica à disposição, e eu agradeço o convite feito pela diretoria da Belga Lux para que eu atuasse como moderador. Confesso que aprendi muito e tenho enorme admiração. Sou brasileiro, cônsul honorário da Bélgica em Minas Gerais, tenho uma longa história com a Bélgica e tenho uma grande admiração pela Bélgica. Olha, então eu encerro o painel e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.